Meus amigos, há um ditado por aí que diz o seguinte, que boi que chega na fonte primeiro, ele bebe água limpa. A palavra de Deus ela tem que ser pura. A palavra de Deus não pode ficar sendo contaminada por muitas interpretações. Quanto menos interpretamos, mais pura nós conseguimos o objetivo de levar a simplicidade do Evangelho aos corações. Nós estamos vivendo um momento em que as teorias sobre Deus têm se multiplicado de uma forma assustadora. E muitos mestres, bons mestres, vêm na internet com profundidade teológicas. Isso é bom, eu gosto de profundidade teológicas, de palavras realmente que ninguém nunca pensou em falar e vem com essa proposta de pregar coisas do arco da velha, vamos dizer assim. Mas a simplicidade da palavra de Deus, ela tem realmente o seu lugar na teologia, porque ela é recebida de uma forma mais pura, e o que realmente torna ela teologicamente grande é a fé com a qual nós recebemos a palavra nos nossos corações. Então vamos lá a esse texto maravilhoso, João capítulo 8, verso 1, começa dizendo que ele, tendo ido para o Monte das Oliveiras, que passava a noite ali, certamente, né? Ele voltou-se e vinha de madrugada para ensinar no templo. Lembrando que o contexto de João capítulo 8 é que havia em Jerusalém a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos, para quem não sabe, é a 7ª festa profética que Israel celebrava. A festa dos tabernáculos, ela aponta para um dia em que o Senhor voltará a este mundo de uma forma pré-milenial para reinar e durante 1000 anos. De tal maneira que essa festa, ela mostra que Deus um dia vai morar conosco. Por isso é festa das tendas, das casas, do tabernáculo, entendeu? É Deus morando com os homens. É uma festa que determina, ou seja, que nos arremete a esse futuro maravilhoso em que Jesus reinará sobre a terra. Bom, e estando ali, assentado no templo, vieram os judeus, né, com uma mulher, trazendo uma mulher ali, e assim, sabe, uma situação, um episódio tenso, né? E eles disseram, mestre, essa mulher aqui, ela foi pega no próprio ato adulterando, né? O próprio ato adulterando, né? E na lei de Moisés, disseram os judeus para Jesus, Jesus estava sentado, obviamente no chão, porque ele estava escrevendo na terra, entendeu? Estava sentado ali. E os judeus disseram, na própria lei de Moisés, manda que as tais sejam condenadas, né, ao apedrejamento, morte por apedrejamento, meu amigo. Deus me livre, eu penso que seja terrível. Toda morte é terrível, causa impacto nas nossas vidas e, enfim, morte por apedrejamento. Todo mundo já armado com aquelas pedras, esperando um veredicto de Jesus. Porque eles disseram isso para o experimentar, entendeu? Queria saber como que Jesus trataria aquele problema ali, né? Ainda na maior tranquilidade ele continuou escrevendo na terra, né? E os discípulos insistindo disseram, mestre, nós queremos saber, diga-nos, as tais devem ser apedrejadas ou não? Então Jesus levantou-se, olhando para eles, disse àquela multidão, né, as seguintes palavras, né, quem dentre vós
estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar pedra contra esta mulher. Entendeu? Então, naquele momento, né, os mais velhos, porque na cultura judaica os mais velhos realmente tinham uma atitude respeitada diante dos mais novos. Ou seja, as decisões importantes cabiam a eles serem tomadas em primeiro lugar. Então, os mais velhos, ouvindo essas colocações de Jesus, eles foram se retirando, meio que envergonhados, disfarçadamente, entendeu? E logo depois, os mais novos os acompanharam ali, né? Porque diante dessa palavra poderosa de Jesus, aquele que não tem pecado seja o primeiro a tirar a pedra contra ela, eles foram todos dissipando e deixou aquela mulher sozinha ali, né? Aquele susto, aquele trauma, fica imaginando. E Jesus retomou a palavra e disse à mulher: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? A mulher respondendo disse: não, Senhor, ninguém me condenou. Então Jesus disse: eis que está livre, né? Vai e não peques mais. Está entendendo? Vai e não peques mais, porque nem eu te condeno. Ou seja, eu não te condeno, segue a sua vida e não peques mais. Muitos de vocês dirão, mas, enfim, uma história com um final feliz. Mas eu digo que não é um final feliz. Deus apenas livrou ela da morte física iminente. Mas determinadas situações de traições e adultério e outros pecados trazem consequências profundas que nós devemos enfrentar. E nas questões relacionadas às traições conjugais, adultérios, o sofrimento é maior. Afeta os filhos, afeta o cônjuge, afeta a família inteira. Esse negócio de vai e não peques mais, está tudo bem, não. Fica a dor, fica o problema, os problemas. Em muitos casos isso desencadeia outras coisas, como feminicídio, a separação, filhos abandonados, destruição do lar, enfim. Mas Deus quer nos mostrar que para todo aquele que comete pecado, nós temos um advogado. Ele é o nosso advogado, porque ele é a propiciação para os nossos pecados. Então, busca a presença do Senhor, você está entendendo? Em oração, confessa as suas transgressões e lembre-se, não há um pecado que o Senhor não possa perdoar, porque como nós ele viveu e ele sabe que o pecado realmente fecha contra nós, nos rodeia de uma forma tremenda e nós temos que crer que nós temos um libertador, né? Jesus é o nosso libertador. Então, que essa mensagem maravilhosa fique no seu coração, entendeu? Nós temos um Deus que não possa se compadecer das nossas fraquezas, pois Ele mesmo foi tentado em tudo, mas sem pecado. Um abraço do irmão José Soares e fique com a paz do Senhor.